Olá, eu sou a doutora Tatiane Faria, sou professora da pós-graduação da Uniguaçu e eu ministro uma disciplina chamada suplementação. E essa disciplina, geralmente as pessoas ficam extremamente ansiosas porque hoje a gente está numa descredibilidade do uso dos suplementos, mais ainda na utilização de cunho esportivo. E aí começam a surgir aquelas ansiedades de que o que funciona, o que não funciona, o que tem artigo científico comprovando, o que tem de artigo científico desaprovando. Bom, gente, a ciência ela é um meio de você pensar sobre algo, ela não é o fim. É uma maneira de você ver algo, é uma maneira de você enxergar por uma ótica. Óbvio que ela é um pouco mais segura, né? Você consegue ter reprodutibilidade, você consegue ter uma amplificação daquilo que está acontecendo em mais de um lugar, em mais de um tipo de pessoas, mas muitas vezes os artigos científicos que são moldados através de metodologias, eles são falhos, porque os experimentos que envolvem então a avaliação da eficácia e segurança de suplementos, muitas vezes eles não têm a dieta controlada, eles não avaliam os indivíduos no mesmo grau de treinamento, e aí começam a surgir todas as especulações em função dos usos, porque na verdade os artigos não estão permeando aquilo que deveriam. Na verdade, quando você está dizendo que um suplemento é ou não efetivo, você pode estar, na verdade, sendo extremamente injusto com a resposta do sim e com a resposta do não é efetivo. Porque se ele não foi controlado e se ele não funcionou, pode ser que ele não esteja funcionando porque o seu experimento não foi controlado. Mas hoje a gente tem que realmente se concentrar no consumo e na prescrição daqueles que têm mais evidências científicas, obviamente. Existe um suplemento que ele é extremamente estudado há muitos anos, estudado na ciência, ele já tem sido aplicado em outras áreas que não é a área de suplementação esportiva, e eu preciso falar um pouquinho dele para você, para que você junto comigo tire suas próprias conclusões. Nós vamos falar do hidroximetilbutirato. O hidroximetilbutirato, ele na verdade, eu gosto de explicar de uma maneira bem simples, é como se ele fosse a parte boa da leucina. A gente já entendeu que a leucina é um aminoácido que ela tanto auxilia a síntese proteica quanto ela também trabalha no anticatabolismo. Então a fração da leucina, que é anticatabólica, ela foi isolada e ela foi estudada. E a fração isolada dela, então o metabólito dela dentro do fígado, né, e do músculo é chamada então de hidroximetilbutirato. É interessante que esse tipo de suplemento ele tem sido aplicado principalmente em atletas que não podem fazer uso de esteroides e que não podem então manter o anticatabolismo através do uso de hormônios. Então só para você entender, ele é um metabólito da leucina, nós vamos ter lá no músculo o alfa-cetoisocaproato sendo então sintetizado a partir de enzimas específicas e a partir então do músculo até o fígado ele vai receber então a ação de algumas enzimas que são enzimas que a gente chama de enzimas citosólicas, como você pode estar vendo nessa imagem, vão dar origem então ao beta-hidroxi-beta-metilbutirato ou HMB. Na verdade, parte dele, em torno de 10 a 40%, ele é excretado na urina, mas parte dele, entre 60% ali, e às vezes até 90%, ele pode ser então reaproveitado na síntese do HMG-CoA redutase, através da enzima HMG-CoA redutase, então ser transformado em mevalonato e aí entrar então na síntese de colesterol ou na síntese de acetil-cetil-CoA. Então olha que interessante, quando a gente fala de hidroximetilbutirato e a gente fala de HMG-CoA, você já está entendendo que a síntese de colesterol pode então ser uma das grandes estratégias que o HMB usa para ser então anticatabólico. O colesterol ele faz parte das nossas membranas celulares e obviamente das membranas dos miócitos também. Então se o colesterol consegue atrasar esse catabolismo ou consegue preencher essa defasagem, digamos assim, por causa do exercício físico, essa alteração que o exercício físico faz nas nossas células, então seria interessante de você pensar no HMB como um suplemento anticatabólico. Alguns artigos, na verdade muitos artigos, já avaliaram a utilização de HMB em várias modalidades esportivas, em vários tipos de estudos, em vários tipos de exercícios físicos. Eu queria falar para você especificamente de um artigo que foi publicado na Nutrition em 2000, que fala sobre a suplementação nutricional do metabólito da leucina no treino de resistência.
Eles fizeram um delineamento então da utilização do HMB tanto no placebo quanto do HMB em 43 homens e 41 mulheres que tinham uma idade entre 20 e 40 anos, e eles viram então que no grupo suplementado com 3 gramas de HMB, durante essas 4 semanas de estudos, nós tínhamos uma redução dos níveis de CK. Então, olha que interessante, esse artigo mostrou, então, a função da utilização do HMB na redução dos índices de CK. Isso é só um exemplo de como o HMB tem sido estudado. Bom, nós temos 2 formas clássicas de HMB na forma de suplementos. Ele pode ser o HMB cálcico ou o HMB ácido. Essa imagem vocês podem perceber o nível plasmático de HMB na ordem de micromol. E ali a curva mais alta está mostrando a concentração plasmática do HMB na forma ácida. E a curva mais baixa está mostrando a concentração plasmática de 1 grama de HMB na concentração cálcica. Então você já também percebeu que a forma ácida ela aumenta a biodisponibilidade deste ativo na nossa corrente sanguínea. Só que infelizmente as indústrias de suplementos não utilizam essa forma ácida. Ela é uma forma mais cara, então fique de olho, porque muitas vezes você pode estar encontrando no suplemento a forma cálcica e não ácida. E aí, consequentemente, as dosagens precisariam ser readequadas e a biodisponibilidade também ficaria então comprometida. Então, essa questão do anticatabolismo, ela já está um pouco mais esclarecida na literatura. Embora ainda existam estudos que não controlam a dieta, que não controlam o tipo de exercício, que não controlam as individualidades de cada um destes organismos, mas em relação ao anticatabolismo, a ciência já está um pouco mais acreditada em função disso. Mas em relação à hipertrofia, também os estudos estão começando a surgir um pouquinho mais. E aqui essa imagem mostra para vocês que o HMB parece também afetar a síntese de proteína em função não só da via de degradação, mas também em relação à via de síntese proteica e trabalhando também dentro da via emitória e outras vias que eu acredito que vocês já estejam um pouco mais ambientados. Então, nós temos aí uma possibilidade do HMB estar trabalhando de via anticatabólica e também na via de hipertrofia. Então, os mecanismos de ação que hoje nós temos conseguido distinguir para o HMB seria então o efeito direto no músculo, seria então o efeito de oxidação da leucina, e aí consequentemente teríamos a diminuição do catabolismo miofibrilar e também na questão da produção do colesterol, renovação da membrana muscular e também aumento da recuperação muscular. Bom, isso tudo parece muito bonito, mas quando a gente vai para a prática clínica, muitas vezes nutricionistas e médicos se decepcionam com o HMB. Eu tive muitas experiências positivas com HMB em alguns pacientes, principalmente em jogadores de futebol, onde nós vimos que estes jogadores, eles tinham então o seu catabolismo reduzido. Você sabe que o jogador de futebol, eles passam por exames de doping e obviamente nenhum esteroide pode ser utilizado para diminuir esse catabolismo. Então é um grupo interessante para você trabalhar com anticatabólicos. Na questão do fisiculturismo, também é interessante você pensar no anticatabolismo na época do cutting, onde você está diminuindo bastante o percentual de gordura corporal e você quer manter a massa magra. Então aqui no HMB os estudos mostram que quando o indivíduo ele não é treinado, sim, ele parece ser um anticatabólico extremamente interessante. Mas quando o indivíduo é treinado, parece então que o HMB não exerce um efeito tão eficiente assim. Mas os estudos científicos mostram que quando você consegue mudar então a intensidade do treino, mudar as variáveis do treino, quando você começa a periodizar o treino de um atleta já treinado, quando você modifica o treino desse atleta, então o HMB pode ser útil para este atleta. E as concentrações estudadas estão então em torno de 3 gramas antes do treino, após o treino, isso varia bastante também de protocolo para protocolo. Então, nas nossas aulas de suplementação, nós mostramos para vocês todos os pontos positivos dos suplementos, os pontos negativos que a ciência tem mostrado, a falta de eficiência e como hoje a gente tem visto isso nas aplicações práticas, como os clínicos têm visto isso no dia a dia. E então eu quero te deixar aí essa pontinha de interesse para que você frequente uma de nossas aulas, que você se matricule nas pós-graduações da pós da Uniguaçu, porque aqui você vai ver a avaliação científica realmente pautada em muito critério e em muita responsabilidade com o seu conhecimento.